Glória a Deus. Queria te convidar a ficar em pé. Queria te convidar a ficar em pé. E nós vamos. Queria que você cantasse novamente isso. Tudo eu entregarei. Amém? Você pode cantar isso. Tudo eu entregarei. Mas tudo eu entregarei. Mas tudo. Minha família. Meu serviço. Meus bens. Tudo. Você pode cantar isso. Tudo. Tudo eu entregarei. Vamos lá. Tudo entregarei. Bem forte. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, bem forte. Levante sua mão e fale isso com convicção. Você que está aí acompanhando as nossas transmissões, cante isso na sua casa. Tudo entregarei. Se por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia. Glória a Deus. Podem se sentar. Essas palavras foram a do Filho para o Pai nos céus, quando Ele veio para a terra. Ele falou: tudo eu entregarei, tudo deixarei. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você me desse o prazer de nós lermos juntos a palavra de Deus em Apocalipse 3, do versículo 14 ao versículo 18. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 18. É uma palavra que João, o apóstolo, estava exilado. E o Senhor se revelou a ele, trouxe mensagens, palavra de Deus para ele, em que ele revelou coisas que iriam acontecer no futuro. Apocalipse é o livro das revelações. E uma dessas mensagens que Deus trouxe é essa. Ele enviou mensagens a igrejas. E alguns estudiosos pensam que poderiam ser épocas. Outros pensam que poderiam ser igrejas específicas. Isso não vem ao caso. O caso é que existe uma mensagem para a igreja. E nós somos igreja, amém? Você é igreja de Cristo? Amém. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, você é igreja de Cristo. Se você entregou sua vida a Jesus, então você faz parte da igreja de Cristo. Então, de alguma forma, essa palavra serve para nós. Talvez você esteja aqui e você não se enquadre nisso que nós vamos falar. Mas, de qualquer forma, você é a igreja de Cristo. Então, Apocalipse 3, a partir do versículo 14, fala assim. Vamos ler juntos? Apocalipse 3, de 14 a 18. É um texto pequeno, nós podemos ler tranquilamente juntos. Apocalipse 3, de 14 a 18. Fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus.
Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Pai querido, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos no Teu altar e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor desvende os nossos olhos, Pai, para vermos além daquilo que é natural. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, venha com Teu Espírito e traga, Senhor, uma mensagem dos céus para nós, uma mensagem que nos fortaleça, que nos edifique, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu gostaria de falar com você hoje sobre Deus tem o melhor para mim. Você pode falar isso? Deus tem o melhor para mim. Amém? Deus tem o melhor para mim. E eu queria então que a gente pensasse algumas coisas sobre isso. Será que o que eu tenho e o que eu acho que é melhor, realmente é o melhor para mim? Às vezes nós nos seguramos em algumas coisas, às vezes nós nos prendemos a diversas situações da nossa vida, conquistas que tivemos, informações que tivemos e que temos como reais e verdadeiras, mas será que isso que eu tenho como real e como verdadeiro realmente é o melhor para mim? Será que a vida que eu estou vivendo é o melhor para mim? Essa carta, ela foi escrita para a igreja numa cidade de Laodiceia, os laodicenses. E, pelo que a gente lê aqui, eles achavam que o que eles tinham era o melhor. Por que eu falo isso? Porque eles falavam assim, olha, versículo 17 fala assim: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Essa era a percepção deles da vida que eles tinham. Eles achavam que eles realmente estavam bem. Eles pensavam que eles não precisavam de mais nada. Mas a sequência aqui da palavra de Deus relata que, na visão de Deus, eles não estavam bem. Porque aqui no versículo 17, a sequência fala assim: vocês não reconhecem que são miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego e que estão nus. Ou seja, na visão de Deus, aquilo que eles achavam que era bom, não era bom. Então é por isso que é importante nós pensarmos isso. Será que o que eu estou vivendo é realmente o melhor para mim? Ou será que Deus tem algo mais para mim, algo que eu ainda não consegui
perceber algo que eu ainda não consegui me apoderar daquilo que Deus tem. E eu fico então me segurando em coisas que para mim são boas. Entendem? Era isso que eles estavam vivendo, os laodicenses. A Laodiceia era uma cidade, atualmente ela é uma cidade que, obviamente, não existe mais essa cidade, mas existem ruínas dela. Ela fica na Turquia, essa cidade. E o nome dela em turco é Eski-Hissan. Em português significa Castelo Velho. Então é uma cidade que foi, nos tempos antigos, quando esta palavra foi escrita, esta cidade, ela era uma cidade próspera. Era uma cidade que era uma metrópole, era uma cidade grande naquela época. Era uma cidade que tinha estabelecimentos bancários, tinha uma escola de medicina muito forte, muito conhecida na época, e a indústria têxtil era muito forte ali naquela cidade. Mas ela tinha um ponto fraco, um ponto que era complicado na cidade. Eles não tinham nascentes de água. Não tinha água na cidade. Então, era algo difícil para eles. Talvez seja por isso que no versículo 16 fala assim: você não é morno, não é frio nem quente. Existia uma cidade próxima ali a eles, que é a cidade de Herápolis, que era uma cidade que tinha água em abundância. Tinha água quente, que eles faziam os tratamentos dos doentes, e tinha água potável. Talvez aqui a referência seja referente a isso, que na cidade lá não tinha água, e na outra cidade tinha. Então, é uma referência que João está fazendo àquela igreja. Ele está fazendo uma comparação. Ele está falando para eles assim: olha, vocês não curam os enfermos espiritualmente que estão próximos a vocês, e vocês não trazem refrigério às pessoas que estão precisando de vocês. Eles precisavam fazer algumas coisas e não faziam. Eles achavam que pelo fato deles provavelmente terem um templo bonito, provavelmente terem uma influência na sociedade, por isso que eles falam que eles pensavam que eram ricos, eram prósperos. Talvez eles achassem que isso bastava, que isso era suficiente, que isso traria a alegria no coração deles. Mas o que eles achavam que era o melhor, não eram. Mas Deus tinha o melhor para os laodicenses. Tinha o melhor para eles. E é interessante que Deus, Ele não se atém às acusações sobre a cidade. Às vezes quando nós vemos, por exemplo, alguém, um conhecido nosso, um amigo, um parente, que tem alguns problemas na sua personalidade, muitas vezes nós focamos a nossa atenção a essa problemática deles. Mas é interessante que, embora Jesus aqui, que é aquele que escreve para eles, porque aqui fala, no versículo 14, fala assim: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, é Jesus.
É interessante que o que Jesus faz aqui, embora ele cite essas dificuldades para eles e fale que é algo preocupante isso, e que é algo que trazia náuseas para Deus e para Jesus, embora Jesus cite isso, Jesus não se atém a essa problemática, Jesus não fica acusando, não fica apontando o dedo para os erros e para as dificuldades, mas ele cita essas situações, mas ele fala para eles: eu posso trazer algo melhor para vocês. Aleluia! Então, assim como Deus tinha e queria trazer o melhor para os laodicenses, Deus sabe também daquilo que se passa conosco. Deus sabe também das nossas problemáticas. Deus sabe também das dificuldades que nós passamos. Mas esse Deus, Ele quer trazer para nós coisas melhores. Olha o versículo 18 que ele fala: dou esse conselho. Amém? Olha que pensa. Como o nosso Deus é maravilhoso. Ele não fala assim, ó, você tem que fazer isso, mas ele fala assim, ó, eu te dou um conselho. Eu te oriento. Ele fala assim, eu dou um conselho, versículo 18. Compre de mim ouro refinado, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, algumas coisas importantes que Deus fala, que Jesus fala para aquela igreja, e que eu creio que serve para nós aqui, para a nossa igreja, para mim e para você. O primeiro conselho que Deus dá a eles, que Jesus dá a eles, nessa primeira parte do versículo 18, o primeiro conselho é: Deus quer enriquecer a minha vida. Amém? Você pode falar isso comigo? Deus quer enriquecer a minha vida. Porque ele fala assim, ó, eu dou esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Amém? Então, com Jesus, talvez essa experiência que você está julgando amarga, difícil, olha, sabe que isso vai te enriquecer. Essas dificuldades que você está passando, embora talvez você não esteja entendendo, é uma oportunidade para você conhecer ainda mais o seu Deus, se aproximar ainda mais dele. As provações, elas trazem amadurecimento para nós, traz crescimento. É isso, enriquecer. Compre de mim ouro refinado. É isso que Jesus espera, que nós tenhamos essa percepção, que nós busquemos do Senhor essas coisas. Quando Jesus envia os discípulos, lá em Lucas capítulo 22, versículo 35, se você puder abrir a sua Bíblia, Jesus envia os seus discípulos para levar a palavra de Deus. E ele fala para eles assim, olha, vocês vão sem bolsa, ou seja, sem nada, vocês não vão se preocupar com nada. Vão. Não precisam levar nada. Olha lá, Lucas 22, 35. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa,
saco de viagem ou sandálias. Faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Amados irmãos, quando nós vamos na direção de Deus, quando nós vamos na obediência ao Senhor, acontece o que esses discípulos falaram: nada nos falta. Eles falaram para ele: nada, Senhor, nada nos faltou. E é isso, na nossa vida, quando nós experimentamos a vontade do Senhor, quando nós entendemos a vontade do Senhor e nós caminhamos nessa direção, nada nos falta. Amém? Amém? Podemos não ter aquilo que queríamos, mas nada nos falta. Nada nos falta. Nada que realmente é importante nos falta. Nada nos falta, Senhor. Nada nos falta. Deus quer enriquecer, então, a minha vida e a sua vida. Amém? Deus queria enriquecer a vida dos laodicenses. Mas para isso eles precisavam ir até o Senhor e comprar, ou seja, fazer com que, entender aquilo que Deus queria para eles. E aceitar isso para eles, como verdade. É isso que eles precisavam fazer. Então o primeiro conselho para os laodicenses era isso: Deus quer enriquecer a minha vida. Amém? O segundo conselho está aí nesse mesmo versículo, no 18 de Apocalipse 3, versículo 18. E aí ele fala assim: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Depois a sequência: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Então, o segundo conselho que Deus dá aos laodicenses é: Deus quer lavar a minha alma. Deus quer lavar a minha alma. Vamos pensar comigo, suponhamos que você está num lago bem bonito. Tá bom? Imagina um lago bem bonito na sua frente, entardecer, e você na frente daquele lago. E você pega duas pedras, uma pedra grande e uma pedra pequena, e você atira no lago. O que vai acontecer? As duas vão afundar. Amém? As duas vão afundar. Então é importante nós entendermos assim, as nossas falhas diante do Senhor, quando nós lançamos no lago do amor de Deus, as nossas falhas, sejam elas grandes ou pequenas, elas vão emergir. Amém? Não importa se ela é grande, se a falha é imensa, ou se é uma coisa pequena, elas serão absorvidas pela grandiosidade do amor de Deus. Então, Deus quer lavar a nossa alma. Então, seja o que for que aconteceu, não importa, lance no lago do amor de Deus, confesse, vire a página, recomece. Não fique ruminando essa dificuldade, esse pecado que aconteceu. Simplesmente lance na graça e no amor do Senhor. E continue. Vá em direção à cruz de Cristo. Continue a olhar para o Senhor, autor e consumador da sua salvação.
Não deixe que o diabo te engane, que você se afunde. Mas continue na graça, continue no amor, confesse ao Senhor, vire a página, recomece. E ande de cabeça erguida. Amém? Deus tem o melhor para mim, aleluia. Aleluia. O diabo, o inimigo quer que a gente ande cabisbaixo, triste. Mas o Espírito de Deus diz para nós hoje: ande com a cabeça erguida, confesse, coloque-se diante do Senhor. Aleluia, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Deus quer lavar a minha alma. Não saia daqui com peso no coração, coloque diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dizer isso? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando eu lanço o meu pecado diante de Ti, eu confesso o meu pecado. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel para perdoar os meus pecados. É interessante isso que a Bíblia fala. Ela não fala que depende da sua fidelidade, mas depende da fidelidade dele. Ele é fiel. Aleluia, Ele é fiel, o Senhor é fiel. Glória a Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Imagine agora você diante daquele lago que nós falamos. Então você pega agora esses pecados, esses erros que você cometeu e que estão querendo te atormentar, eles não pertencem mais a você. Lance isso diante do Senhor. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Então pense nisso, que você está ali diante daquele lago, e você então pega essas coisas que você sabe quais são, se tiverem, e você então lança. Como o Dagoberto falou, elas afundam, elas são envolvidas pelo amor de Deus, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode falar isso? Deus quer lavar a minha alma. Aleluia. Glória a Deus. E o outro conselho que ele deu, que Jesus dá para eles, está no finalzinho do versículo 18. Ele fala assim: e compre, vamos ler juntos? E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Aleluia. Tem um ditado que fala que os olhos são as janelas da alma. E é verdade. Os olhos são as janelas da alma. E muitos hoje estão com os olhos fechados, com os olhos doentes, não enxergam os seus erros, então continuam neles. Não veem alternativas, então se desiludem. E por estar com os olhos fechados, doentes, não vislumbram oportunidades. Quando nós nos entregamos a Jesus, sem reservas, como nós cantamos aqui no começo, tudo em
entregarei. Foi isso? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Foi isso que Jesus fez com aqueles discípulos, que ele falou, ó, vão sem bolsa, vão sem sandálias. Jesus queria abrir os olhos deles e falar para eles, olha, vocês não precisam de nada disso que vocês têm. Nada disso. Vocês precisam daquilo que eu quero dar para vocês. Então, quando nós nos entregamos sem reservas ao Senhor, Ele abre os nossos olhos, nos leva a novos lugares, nos mostra novas realidades, e Ele restaura os nossos sonhos. É isso que Jesus quer fazer conosco. É isso que o Senhor quer fazer com você. Amém? Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Imagina então você, fecha os seus olhos, diante do lago, e você falando para o Senhor assim, Senhor, eu não preciso disso na minha vida. Senhor, eu entrego isso a Ti. Senhor, eu julgo que isso é importante, mas diante das Suas verdades e da Sua realidade, eu reconheço que eu realmente não preciso disso. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. O título da nossa mensagem é Deus tem o melhor para mim. E eu queria encerrar essa mensagem com uma projeção de um pedacinho de um filme do Indiana Jones. Não vai ser possível? Nesse texto, nesse filmezinho que nós vamos passar, ele retrata muito bem essa questão. O que eu preciso realmente para viver o melhor de Deus na minha vida? O que eu preciso? O que realmente é importante eu viver? Amém? Deus tem o melhor para mim. Amém? Então olha aqui, vamos ler lá Efésios 1:3. Se não der para projetar, não tem problema, a palavra já foi dita. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo. Amém? E Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, o melhor de Deus para nós são as bênçãos que estão acessíveis a nós através da fé. Amém? Através da fé. Então nós podemos vislumbrar, nós podemos viver coisas tremendas quando nós ousamos viver pela fé. Amém? Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, e esse melhor nós vamos viver através da fé naquilo que Ele fala na sua palavra. Amém? Você pode abaixar sua cabeça. Nós vamos orar. Queria que você orasse, falasse com Deus agora. Você colocasse diante do Senhor aquilo que você tem, aquilo que você está vivendo, e que você falasse para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas ainda melhores para mim. Deus tem coisas melhores. Aleluia. Feche seus olhos e fale com Deus. Você que está nos ouvindo, assistindo, também feche seus olhos. Fale com Deus. Fala: Deus, eu creio, eu confio que o Senhor tem coisas melhores para mim. Pai querido, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra e ela nos trouxe revelações, ó Senhor, conselhos que o Senhor deu, e que, ó Pai, eu quero seguir os Teus conselhos. Ó Pai, Tu conheces os corações, Tu sabes aquilo que cada um está vivendo, e Tu sabes também o que cada um está pensando agora, Senhor, o que está orando, o que está falando contigo. Pai, que possamos viver os Teus planos para nós, Senhor, que são bons, são agradáveis, ó Senhor. Ó Deus, que possamos viver o melhor nas nossas vidas. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Acho que agora ficou. Vamos ver então. Tem que apagar tudo, apaga tudo, fica mais fácil. Ninguém pode saltar tanto assim. Ide, depressa! Vamos, depressa! É um obstáculo de fé. Meu Deus. Precisa ter fé, acreditar. Precisa crer.
Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém, irmãos? Então, veja bem, completando aquilo que nós falamos. Para chegarmos onde Deus quer, para vivermos o melhor de Deus, nós temos que ousar dar esse passo de fé na nossa vida. Amém? Deus abençoe você e viva essa semana o melhor que Deus tem para você. Deus abençoe. Deus tem